nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 98 o doutor Heber Neiva. Ele é popularmente conhecido como Vavá. É prefeito do município de Caraí, médico infectologista e presidente do consórcio intermunicipal de saúde aqui dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. E hoje o objetivo da sua entrevista, claro, prestar conta dos trabalhos que foram realizados no consórcio intermunicipal de saúde durante a sua gestão como presidente. Até porque o mandato se encerra, né, no final do ano, junto com o mandato de prefeito, e tem que aproveitar para colocar em pratos limpos tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi realizado. Doutor Heber Neiva, bom dia. Como é que está a situação do consórcio intermunicipal de saúde? Quais são os esclarecimentos que o senhor gostaria de trazer, tanto para os usuários do consórcio, como para as cidades que são associadas nesse consórcio intermunicipal de saúde? Vanilson, bom dia. Bom dia à nossa equipe aqui da Rádio 98, bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma vez agradecer a oportunidade, Vanilson. Tantas outras vezes estive aqui, te parabenizar e a Rádio 98 pelo papel que você tem feito, vocês aqui da rádio, no sentido de prestar serviço à nossa comunidade, especialmente nesse momento de tensão que todos nós vivemos sobre essa questão da pandemia e por tantos outros assuntos importantes que você traz aqui. Então, parabenizar vocês, agradecer e aos nossos ouvintes mais uma vez, bom dia. O consórcio intermunicipal de saúde, como é que está a situação hoje? O que o senhor destacaria nesse período em que esteve como presidente, em que está como presidente dessa rede aí de atendimento na área da saúde com os municípios dos vales do Mucuri e Jequitinhonha? Vanilson, eu vou dizer os resultados, mas rapidamente dizer a minha percepção em relação à política, em relação ao gestor. Eu não sou político de profissão, de rotina, aceitei o desafio de ser prefeito, né, de disputar uma eleição, e a população atribuiu a mim a responsabilidade. E eu acredito que o político não é aquele populista, dar tapinha nas costas, fazer a vontade A ou B. O político, ele é um técnico, deve ser um técnico gestor. Isso aí eu implementei na minha cidade. E ao ser escolhido como presidente do consórcio em 2017, assim também nós fizemos. Eu que sou médico infectologista, médico do consórcio desde 2008, né? Com muita honra trabalho naquela instituição. Tive a oportunidade, enquanto servidor do consórcio, observar diversos momentos distintos, momentos de tensão, momentos de dificuldade, em relação a pagamentos, a funcionamento, intervenções políticas, né? Enfim, eu optei, então, colocar a questão técnica. Primeiramente, eu costumo dizer, Vanilson, que os desafios, eles existem não para nos desanimar, né, mas para potencializar as nossas convicções e o nosso esforço. Então, ao assumir o consórcio em 2017, foi um momento de dificuldade, de desafio enorme. O consórcio vinha num momento de instabilidade política. Pegamos algumas questões no sentido de finanças, acertos a fazer, pendências, enfim. Mas aquilo ali era um incentivo, porque eu observava que a instituição é muito forte. O maior patrimônio que tínhamos, os seus servidores estavam ansiosos para algo mais importante, exercer o papel devidamente. E assim nós colocamos as ações e tão logo saneamos as contas do consórcio. Não sei se você lembra, coincidiu a época do ex-governador Fernando Pimentel, onde a gente não tinha os repasses de recursos para o CEAI. Que é o Centro de Especialidades Médicas, né? Centro de Especialidades Médicas, exatamente, que é um contrato, um convênio com a cidade, município de Teoflotone, repassado para o consórcio, e mesmo assim bancamos. O primeiro passo, Vanilson, foi resgatar a credibilidade do consórcio. O consórcio que tem o seu papel importante de atender toda a nossa região. Hoje somos 28 municípios, conseguimos ampliar, inclusive, os municípios consorciados e atendemos cada canto dessa região. Então, serviço com cardiologista, pacientes com diabetes, hipertensão, pacientes com câncer, pacientes com HIV. Realmente é uma gama de ações que o consórcio presta à nossa região. Agora, doutor Heber, olha para o senhor ver que interessante, né? A gente só ouve elogios dos serviços prestados pelo consórcio intermunicipal de saúde, e numa área que é extremamente crítica, que é a área da saúde, que é um dos pontos mais difíceis que nós temos na nossa região. Onde é que está a diferença? Por exemplo, a Maiara Chaves, ela diz aqui: bom dia, Vanilson, parabéns pelo programa. O consórcio intermunicipal, eu tive a oportunidade de receber tratamento lá, que é excelente.
um modelo de prestação de saúde que deveria ser copiado aqui na cidade pelos PSFs, pelas demais instituições. Excelentes funcionários e o atendimento. Quer dizer, todo mundo que recebe o atendimento do consórcio, até hoje, eu não me lembro de ter recebido reclamação de alguém que é assistido pelo consórcio intermunicipal de saúde. Não me lembro de alguém que tenha vindo aqui reclamar, a não ser uma reclamação ou outra pontual de coisas simples. Por que o modelo dá tão certo em algumas instituições e dá tão errado em outras? Na questão da governabilidade, por exemplo, da área da saúde, por que nós temos tantos problemas na área da saúde, na gestão, e temos em contrapartida um modelo tão eficiente que dá tanto resultado como o consórcio, se tudo depende de gestão, de gerenciamento? Eu não sinto muito à vontade para dizer assim, avaliar os demais serviços, né? Mas eu sinto muita vontade para falar sobre o consórcio. O consórcio, eu digo, tem duas coisas básicas. Primeira coisa, chama-se amor que se faz. Os profissionais fazem com amor, com dedicação. E no caso, por parte da gestão, tem todo a nossa liberdade, o nosso suporte. Eu entendo que o servidor público, ele está para servir às pessoas e não se servir das pessoas. E quando você entra por uma questão técnica, busca resultados, você atinge a todos. Eu sempre digo isso, governar para todos. Governando para todos, se faz para cada um. Se for fazer para cada um, não vai atingir a todos. E no consórcio nós temos uma forma muito assim, engessada, muito assim, firme de ação técnica. O consórcio todos fazem com amor. Não é usado politicamente? De hipótese alguma. Porque nós entendemos que a instituição forte, todos ganham. Todos os municípios são beneficiados, todos os cidadãos são beneficiados. Do que beneficiar o B, certamente alguém vai não ter o atendimento devido e a gente vai cometer injustiça. Então, nesse quesito, nós adotamos essa questão técnica e os resultados apareceram, sabe, Manilson? Nós saneamos as contas do consórcio e nesses 4 anos, porque eu tive a honra de ser reeleito na gestão do consórcio. Só está 4 anos já praticamente à frente do consórcio. O mandato são de 2 anos, eu ganhei em 2017 e início de 2019 eu tive a honra também de ser escolhido em candidatura única para ter a sequência, possivelmente pelos resultados que os colegas prefeitos, e aqui eu aproveito para agradecer a cada um deles a confiança, entenderam. E eu queria falar rapidamente, Vanessa, eu sei que o tempo é curto, a gente poderia falar do consórcio, porque é uma coisa que me enche de emoção, diversos minutos, horas, até dias, se for o caso, porque tem muita coisa boa do consórcio. Mas eu queria falar da nossa prestação de conta, de algumas coisas que nós fizemos. Nós fizemos lá no consórcio, aquisição, além de pagar todas as contas, saneamos. Só lembrar que às vezes os profissionais que prestam serviço para o consórcio, Vanilson, ficavam 60 dias sem receber, 90 dias, médicos, clínicas, né? E o consórcio, na verdade, ele intermedia serviços de saúde para os municípios. Então a clínica que é conveniada, presta o serviço, a gente paga, né? O laboratório que é conveniado, para esse serviço a gente paga. Então muitas vezes chegava a ficar 60 dias, 90 dias. Sem esse pagamento. Sem esse pagamento, até atrasava um pouco. Nós pagamos imediato. Então logo, fecha o mês, chega a nota fiscal, a gente paga. Então o consórcio, a nossa gestão, eu vou detalhar aqui, nós estamos terminando a gestão, estou colocando até no dia de ontem, que é domingo, com um saldo positivo de 8 milhões e 500. Saldo positivo de 8 milhões e 500. Eu vou relatar aqui o que é. O patrimônio do consórcio ele foi aumentado com a aquisição de equipamento, veículos, em quase 700 mil. Então nós compramos aqui uma moto, nós compramos uma ambulância de maior porte, nós compramos um veículo Spin, nós compramos um veículo Gol e nós compramos, que é um sonho antigo, Vanilson, uma ambulância UTI, que está chegando essa semana. Eu tô até colocando as fotos aí desses veículos, o Estevão tá colocando pra gente na live ali, ó, tem a Spin 0 km, a moto 0 km e as ambulâncias que já foram adquiridas. Isso, essa ambulância UTI, ela tá chegando essa semana. É um sonho antigo, porque se cada município for comprar uma ambulância, talvez não tenha o recurso e talvez nem tenha demanda para essa ambulância UTI, porque não são tantos casos de rotina. Mas o consórcio tendo, ele consegue atender. E isso é importante dizer, recursos nossos. Recursos do consórcio que seria gasto na sua manutenção, não somente. Enxugamos a máquina e retornamos para o consórcio, na verdade para os municípios, porque é um patrimônio do município, né, dos municípios, né? Recursos, mais uma vez dizendo, recursos próprios do consórcio, recursos que poderiam ter consumido apenas mantendo a máquina. E nós entendemos que a máquina não tem que ser gorda, obesa, cheia, ela tem que ser enxuta e os seus resultados sim grandiosos para atender a todos. Então esses 8 milhões e 400 que o senhor fala de caixa, isso aí é incluindo esses patrimônios
que foram adquiridos. Isso. Eu vou detalhar aqui que nós vamos, e no final eu vou, como prestação de conta e transparência, eu vou dizer o saldo do dia de ontem que nós temos nas contas do consórcio. Nós fizemos também, entendemos, Vanilson, que o pessoal lá que trabalha com amor, os funcionários dedicam, nada mais justo de retornar para eles. Fizemos capacitação, contratei a Fundação João Pinheiro para poder qualificar não só os nossos funcionários do consórcio, mas de todos os municípios, secretários de saúde, coordenador de atenção básica, e pagando para eles. Tem até fotos também aí, né, dessas qualificações, pedir para colocar ali isso, no encontro. Foi uma emoção de dizer, porque não é uma batalha para você conseguir um curso com uma instituição tão forte que é a Fundação João Pinheiro, de forma que a gente pudesse investir no servidor. Devolvemos para os municípios multirões, fizemos 2 de endoscopia. Mais uma vez, recursos do consórcio que se ligasse na sua manutenção, devolvemos de forma justa e uniforme para os municípios. Quase R$400 mil, 2 mutirões de endoscopia, e montamos um serviço de ortopedia, custeando o serviço de forma que pequenos procedimentos pudessem ser realizados para esvaziar a fila do SUS fácil, para agilizar a vida do paciente, para evitar internações, entendemos também ajudando o sistema, ajudando o governo, né? Então montando sistemas de ortopedia. Quando começou, Vanilson, a pandemia, os municípios, de certa forma, meio perdidos, todos nós, sem uma coordenação, sem um norte, receios, nós não recebemos ajuda de ninguém no início, somente em março, com medo de desabastecimento, aquela busca por produtos, álcool em gel, máscara, ninguém nos deu nada naquele momento, até aquele momento. O consórcio, com a reserva que tínhamos, nós destinamos 161 mil de compra de álcool em gel e máscara e doamos para todos os municípios e hospitais, inclusive Santa Rosália e o Hospital Bom Samaritano. Quer dizer, tinha uma reserva para essa emergência, tava lá o dinheiro para comprar pelo menos o necessário para aquele momento. As reservas, que eu sempre trabalho com reservas, isso é na minha vida pessoal, no meu município, é importante que você tenha como lançar mão, é para investir no consórcio. É aquisição, inclusive, de veículos. Nós destinamos naquele momento e compramos insumos, material, e destinamos para o município. Foi um socorro quase assim, inacreditável para os municípios, porque eles não sabiam o que fazer naquele momento. Então foi muito bem-vindo, ajudou a todos, inclusive os hospitais. Nós fizemos lá, Vanilson, uma devolução dos municípios de recursos que vêm. Funciona da seguinte forma: o FPM ia passar para os municípios e o município destina 1% para o consórcio. 1% do que vem do fundo de participação vai para o consórcio. Vai para o consórcio. E esse 1%, a metade é para a manutenção do consórcio e a outra metade é como saldo para fazer procedimentos, exames, consultas, né? Bom, nós entendemos, tem município que destina 1,5%. Nós entendemos que, como nós saneamos, esse recurso não pode ser gasto de qualquer jeito, de qualquer forma. Devolvemos aquele repasso extra de julho e dezembro, que vem 1% a mais, para os municípios. Não, nós não precisamos disso. Devolve para vocês. Ou seja, eles tinham que passar 1%, passaram 2%, e aí 1% só devolveu? Normalmente em julho e dezembro, os municípios recebem 1% a mais. Isso é um pagamento extra, porque cai a arrecadação e o governo fazia esse repasse a mais. E sempre o consórcio pegou e gastava com sua manutenção. Nós entendemos que a gente não precisava disso, os municípios precisavam. Então, abrimos mão desse 1% a mais do mês de julho e do mês de dezembro. Inclusive, julho do mês passado nós fizemos. Só de julho do mês passado, foi 200 mil devolvidos. 200 mil reais. Que ia ser gasto, mais uma vez, com despesa de manutenção. Com coisa que sem necessidade, sem sede de urgência, e com os municípios passando dificuldade. Necessidade. Então, essa soma, Vanilson, dessas ações, aquisições, custo de capacitação, isso aí foi 1.500.000 devolvido para os municípios. Nós conseguimos 5 ônibus, micro-ônibus, que é o transporte, que é o CETS, nós temos de atender os municípios, né? Isso aí via governo do estado. Então, até ali as fotos também desses micro-ônibus. Isso aí atende a todos os municípios consorciados? Quase todos, né? Nós temos, na verdade, 16 municípios atendidos, né? Não todos são contemplados, isso aí é já desde muito tempo, mas começamos a renovar a frota, porque era muito antiga e a manutenção muito alta, né? Porque roda todo dia, enfim. Esse custo aí que vai para o patrimônio do consórcio, esses 5 ônibus, cerca de 1.500.000. 1.500.000. Que é incorporado ao patrimônio do consórcio. Depois a gente diminui custo, oficina, por exemplo, que o ônibus é novo, deixa da manutenção, em vez de gastar manutenção, a gente vai investir mais uma vez nos municípios. Então, somado a isso, e eu tive uma reunião com o secretário de Estado, vou detalhar um pouquinho depois, mas nessa reunião, falando sobre as nossas demandas, nossos anseios e os nossos receios sobre a pandemia, eu fui lá também pedir apoio para os municípios do consórcio. Foi ser o porta-voz e mostrar para ele que tratar todos, mas os desiguais de forma desigual, que a nossa região
não consegue combater uma pandemia como o sul de Minas, que tem recursos, como a Zona da Mata, como a Uberlândia. Eu até digo aqui, doutor Heber, que a gente só é lembrado, infelizmente, na hora das tragédias. A gente só é lembrado na hora que a coisa já está quase que insustentável. A gente sabe que a nossa região, a vida inteira, teve uma defasagem muito grande no aspecto da questão da saúde, da internação, de procedimentos, de exames, enfim. Quer dizer, só em época de epidemia que a gente é lembrado. Uma coisa que não deveria ser assim, né? Deveríamos se lembrar da região com constância e fazendo aquilo que é necessário para mudar essa realidade definitivamente. Eu respaldo suas palavras, Vanilson, e digo o seguinte: num momento desse de pandemia, de dificuldade, é que a gente observa com mais evidência as nossas deficiências, bem como também a gente pode exaltar os nossos potenciais. E isso eu falei para o secretário de Estado. Não é nesse momento que eles não sabiam que não tinha UTI aqui. A gente sabe que não tinha UTI há muito tempo. Muitos anos. Nós sabemos a deficiência do SUSFASO, aquela fila enorme aguardando vagas. Isso é de muito tempo. É só nesse momento, então? Não. Então, talvez isso leve a uma reflexão da gente pensar mais adiante como tem que ser feito, mas também, Ivanilson, colocar nossa região em pauta. Nós temos que ter voz e vez. Nós não podemos só estar aguardando migalhas, se lembrar nessa época. Não, a gente quer participar. E a gente não quer apenas ser carregado nas costas. A gente quer ter condição de andar sozinho, mas que nos dê o suporte. E nesse sentido, o secretário ele realmente foi muito solícito com a gente lá, nos atendeu com muita educação, muito bem, e conseguimos cerca de 400 mil em material que nós distribuímos para todos os municípios do consórcio. 400 mil reais em material. EPI, essa coisa toda para enfrentamento. Avental, óculos, enfim. Somando a isso, Vanilson, nós tivemos então cerca de 3 milhões e 400 de benefícios para o consórcio e seus municípios consorciados, né? E eu quero aqui, Vanilson, colocar para fazer a nossa prestação de conta no dia de ontem, dia 9 de agosto, o saldo que nós temos em conta, das contas do consórcio. Nós temos em saldo R$4.042.748,55. Ou seja, tem quase 4 milhões e meio de reais, né? Quase 4 milhões, é pouco mais de 4 milhões, não quase 4 milhões e meio, pouco mais de 4 milhões. Dinheiro que está lá no caixa para uma eventualidade, para poder fazer os procedimentos, e que há um pouco tempo atrás aí era o contrário, né? Não tinha o dinheiro nem para pagar os funcionários direito. Quer dizer, nós tivemos inclusive na época do Pimentel o risco de fechamento do Centro de Especialidades Médicas, o CEAI, né? Lá do consórcio Viva a Vida. Então isso aí é um número realmente muito bom. Eu digo aqui, Vanilson, só para detalhar, nós temos diversas situações. Então o consórcio tem o CETES, tem o consórcio, o recurso dele, e tem o CEAI. Só no CEAI, que é a única dificuldade, os médicos não queriam atender porque não estava recebendo, não tinha repasse. Nós temos no CEAI 2 milhões e quase 2 milhões e 800 mil reais. Pois é, doutor. Agora, como é que o senhor consegue fazer isso como gestor? Porque a gente só vê prefeito reclamando, falando que não tem dinheiro, que o dinheiro não vem, que o fundo de participação caiu. O consórcio é a mesma coisa. O consórcio ele vive do quê? Da contribuição dos municípios. Como é que consegue administrar, sobrar recurso em caixa e as demais prefeituras que a gente vê aí de quase o Brasil inteiro só reclamando que não tem dinheiro, que está na pindaíba, que não consegue fazer nada, e lá com um serviço de excelência como esse que é realizado pelo consórcio? Vanilson, eu digo o seguinte, e repito o que eu falei no início. Primeira coisa, para mim é um lado muito técnico, né? Eu não tenho vergonha de dizer não, se eu não tiver condição de dizer sim. Eu tenho que dizer a verdade, é não. Né? Agora, se eu puder dizer sim, você não deixe de falhar com compromisso, mas faça de forma técnica, porque o resultado deve atingir a todas as pessoas. Se você for tentar colocar uma atuação política de segmento partidário ou de atuação individual, vai falhar. Então, para mim, administrar a minha casa, administrar a minha profissão, administrar o meu município, administrar o consórcio, e vejo que o Estado é a mesma coisa, o norte é o mesmo. Você tem que saber o que você recebe, o que você gasta e quanto que custa. E lá o pessoal sabe detalhes e eu sei detalhes. Eu sei quanto que é o quilo de pão que se paga, nós sabemos quanto que é o combustível, nós sabemos quanto que é a oficina, quanto que é a peça, quanto que é o telefone, a gente envolve tudo. No meu município eu sei quanto que custa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Se você está gestor, você tem que se doar como gestor.
Não quero aqui avaliar qualquer outra gestão, porque cada um tem suas particularidades e cada um tem suas deficiências e questões, né? Suas especificidades. O que eu digo aqui na minha rotina, né? O que eu faço é dessa forma, e o consórcio, nós conseguimos esses resultados com essa questão muito técnica e com essa doação dos profissionais, dos servidores que lá estão. Tanto é que também nós temos dinheiro em caixa, nós fizemos aquisições e pagamos melhor. Em 2018 foi 4% de aumento, 2019 4% de aumento, e esse ano foi 10% de aumento. O 13º, a metade já foi pago no meio do ano. Então o servidor, ele é valorizado, ele é reconhecido, ele tem certeza que no final do ano o recurso o 13º não vai faltar, porque até já antecipamos parte dele. Então ele faz com amor e ele tem a liberdade para atuar. E o cara que trabalha feliz, satisfeito, sendo reconhecido, lógico que o rendimento dele vai ser maior, gente. Isso em qualquer setor, e na saúde principalmente. Por que muitas vezes o reflexo do funcionário na saúde não é aquele esperado pela população? O cara lá às vezes está preocupado com o salário que vai atrasar, o sujeito está preocupado com a gratificação que ele precisa receber, não sabe se vai receber, e aí tá com a lata vazia dentro de casa, tá com escola de criança para pagar. Quem cuida de vida, quem cuida de saúde, tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, para prestar um serviço de qualidade e para poder se concentrar só no que está fazendo, sem ter preocupação com outras coisas. Então eu acho que esse é um ponto fundamental para dar certo em qualquer área de saúde, né? E ter a liberdade, Vanilson, de trabalhar. Trabalhar com o seu conhecimento, com a sua formação, sua convicção, e nunca com interferência, né? Você não pode obrigar as pessoas a fazer aquilo que você tem vontade, não. A pessoa tem que ter a liberdade, até para você cobrar deles também, né? E é nesse sentido que o consórcio nos deixa muita vontade. O consórcio para mim é uma paixão, o consórcio mudou a minha vida. Eu atendendo no IST, né, pacientes com HIV, com DSTs, ISTs. Então eu podia estar cansado, mas eu tinha prazer de ir para o consórcio, porque os pacientes eram bem recebidos desde a recepção, da cozinha, os profissionais, porque se fazia com amor. E tanto é que quando eu vi para Teoflotone, retornei para Teoflotone para trabalhar no consórcio, voltei para minha cidade, foi exatamente pelo atendimento humano que eu vi no consórcio. Eu terminei minha residência médica no Hospital das Clínicas em Salvador, tinha outras opções, mas escolhi aqui por esse lado humano. E isso aí também tem uma questão de fé, né? Eu acho que a gente está na vida, no mundo, em missão de servir as pessoas. Você começa dentro de casa, depois na sua profissão e depois em atividade pública. Então o agente público, ele tem que ir como fé, como missão e se doar. E fazendo assim, eu não tenho dúvida do resultado. O resultado vem e atinge a todos. Então nesse sentido, o consórcio hoje é uma instituição de todos e tem que ser valorizada, saneada, bem embasada e em condições de avançar muito mais, né? Então essa prestação de conta, colocar esses dados, isso vai ser aberto em reuniões com prefeitos, isso vai ser aberto até no informativo, porque o consórcio transparência é dos municípios e é da população, e cada vez a gente tem que valorizar mais e cuidar mais dele. Então nesse sentido a gente entende que cumpriu o papel, né? E muito mais pode ser feito ainda.